Boa noite. O negócio aqui está... Certo. A nossa equipe aqui é composta por o nosso amigo, não vou nem na sequência, o Jardel, nossa amiga Delman, Lucas Amorim, e a nossa amiga Auristela. A Auristela não veio, motivo de doença, né? Então, por isso, estou aqui, né, Antônio José, e nós vamos tratar do papel do tutor na EAD. E para iniciarmos, a gente vai começar aqui com o nosso amigo, né, Jardel. Ok. Tá, então, essa parte eu vou pular, porque é muita coisa e não tem por que ficar pulando, porque é muito tempo. Para começar a entender a questão do papel do tutor na EAD, os colegas vão aprofundar mais daqui a pouco. É necessário nós começarmos a fazer uma leve reflexão. Que reflexão é essa? Como o tutor deve se sentir trabalhando na modalidade EAD? Quais as especificidades desse trabalho? Quais os maiores desafios para o desenvolvimento da atividade da tutoria? E nós conhecemos todas as atividades relacionadas à tutoria. Tudo isso a gente vai ver uma parte após a outra dessa breve apresentação. Mas primeiro, para entendermos o real papel do tutor na EAD, precisamos, antes de tudo, nos remeter ao passado, compreendendo o avanço do ensino da aprendizagem até os dias de hoje. Para isso, a gente vai ver um pequeno vídeo agora. É rápido, não é muito grande, não.
Só para a gente entender o tamanho da evolução que foi. A gente começou escrevendo nas paredes das cavernas e hoje a gente tem tudo na palma da mão. Tanto o conhecimento que a gente passava, aquilo que eu deixava gravado para mostrar para alguém no futuro, mostrar para meus colegas, meus vizinhos. Ninguém se sabe o que esse povo pensava quando estava fazendo aqui na parede. Mas hoje a gente tem tudo na palma da mão. No passo daquilo que eu estou imaginando em fazer, eu coloco no papel, eu deixo aqui digitado, eu digito, envio, eu mando para o mundo inteiro. Então, é um avanço muito grande. E com o avanço da tecnologia, a educação também se desenvolveu, a educação também avançou. Para entender o papel do tutor, EAD, é importante primeiro entendermos esse conceito e nos situarmos no tempo que estamos agora. Nós estamos no futuro. Isso que nós vivemos hoje já é o futuro. O que vai acontecer de agora por diante é o futuro de hoje, mas nós já somos o futuro de tudo que aconteceu, de todo esse passado, de toda essa evolução, passo a passo, lenta, mas foi muito importante e aconteceu e chegamos aqui, certo? Então, é necessário, onde nós revermos a prática do tutor. Trabalhando no modalidade de distância, não podem se compreender. Trabalhar na modalidade de distância não pode se compreender como um sujeito separado da totalidade. O que quer dizer isso? O tutor trabalha em conjunto com o aluno. Ele não é sozinho por conta própria. Não tem desvinculação com coordenação, com alunos, com pais, com professores. É todo mundo junto, todos trabalham junto. O papel do tutor é auxiliar o aluno. Para auxiliar o aluno, ele tem que falar, ele tem que estar em comunhão com a coordenação, com os pais dos alunos, se for o caso, e com o próprio professor desses alunos. Então, o papel do tutor é fazer essa mediação, estando em comunhão com cada um desses. E até um pensamento de Marx que ele dizia, a síntese das múltiplas determinações. Essa síntese das múltiplas determinações equivalem a mostrar o conjunto de todas essas coisas separadas trabalhando em harmonia. Tutor, professor, coordenação e direção geral. Certo? Beleza? Certo. Então, a gente vai falar da especificidade do trabalho. Segundo o Código 2000, ele relata a questão do trabalho de tutoria nesses 5 breves significados, que é o produto do trabalho, o que o tutor vai estar utilizando para poder executar o seu trabalho, o saber e saber fazer, que o tutor ele precisa ter uma formação na área acadêmica, na qual ele irá ser tutor para poder conduzir aquela turma, o vínculo afetivo, a flexibilidade e o ciclo de trabalho que ele vai conduzir o seu trabalho. No saber e saber fazer, o saber e o saber fazer estão nas mãos do tutor, condição principal de sua atividade de trabalho. Ou seja, o tutor ele tem que saber fazer uma dinâmica de trabalho que possa envolver todos os alunos, que possam ter uma evolução gradativa, não ficar preso somente naquela questão, eu tenho acesso à internet, eu vou acessar na minha casa e ficar exatamente por isso. Não, mas também tem aquele conjunto. Por isso, a questão do planejamento do seu trabalho e etapas a serem seguidas no processo de ensino-aprendizagem são por eles concedidas. Ou seja, o tutor ele tem a responsabilidade também de fazer um certo planejamento de organização, de como ele vai conduzir os momentos com seus alunos, não que ele seja o professor, mas ele é um mediador da formação acadêmica daquele indivíduo, daquele aluno. Então, ele precisa ter um planejamento de aula, ele precisa ter um planejamento para como ele vai conduzir os momentos presenciais, principalmente. E também a questão do ritmo que é imposto ao seu trabalho, não se escapar completamente do seu controle. Ou seja, o tutor ele deve, na questão do seu planejamento, ter o controle, ter o ritmo controlado da forma que ele precisa conduzir o seu trabalho. A gente vê também aqui a questão dos vínculos afetivos. Esse é um fator que eu vi até o nosso amigo Etimar falando. É um fator muito significante para a questão da tutoria e para a questão também do desenvolvimento da turma. O vínculo afetivo. Se esta relação afetiva com os alunos não se estabelece, se os movimentos são bruscos e os passos forem fora do ritmo, é ilusório querer
que o sucesso de educar seja completo. Ou seja, não há como pode até, como fala o próprio texto aqui, pode até ter algum aprendizado, mas não tem nada significante, como fala o próprio texto. Se os alunos não envolver, poderá até ocorrer um tipo de fixação de conteúdos, mas certamente não haverá nenhum tipo de aprendizagem significante. Ou seja, como nós estávamos falando agora há pouco, esse momento de seminário é algo significante para todos nós, que nós estamos trabalhando diversos temas, como a questão do professor, do aluno, da tutoria, eu não me recordo a outra, mas, de fato, a gente está tendo um momento aqui no qual a gente está compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas ideias, de acordo com o que a gente estudou. E essa interação é que fortalece o nosso conhecimento e nos dá incentivo para que a gente possa crescer gradativamente no curso. Vem aqui, por último, essa questão da flexibilidade. O tutor deve realizar, em sua prática, uma série de atividades diferentes. É o que a gente já até falou algumas vezes aqui. Eu estou colocando os fatos assim, concretos, que é coisa do nosso dia a dia, que a questão da tutoria ela não deve se basear só naquela questão de estar conduzindo um dia na semana, se juntar com os alunos e estar tirando aquela dúvida. Isso é fundamental, isso é importante, mas também o que é mais importante e relevante para que nós podemos crescer e possa ter a questão do vínculo afetivo, é que a gente o tutor possa estar propondo, né, para a turma atividades extras, como, por exemplo, quando chama alguns dos alunos para participar da cerimônia de abertura da pós-graduação, da faculdade da UFMA, também de outros eventos, como aconteceu agora na jornada pedagógica dos professores, e também, promover eventos extras em comunidades carentes, associações de caridade, para que esses alunos possam ter uma interação, não ficar preso somente nesse mundo aqui da questão do estudo. Até porque o conteúdo em si, a gente tem tudo lá no AVA, a gente vai conseguir tudo. Lendo e acessando, a gente vai ter conhecimento de tudo. Agora, só que a gente vai ter uma evolução conjunta se todos os alunos tiverem essa dinâmica de estar junto, elaborando projetos e, consequentemente, a gente vai ter uma evolução mais organizada. Cabe ao tutor a definição do que fazer, principalmente de como fazê-lo. Dada essa flexibilidade, é inerente ao trabalho do tutor. Ou seja, o tutor ele tem a responsabilidade para lidar com esses momentos, está propondo atividades para os nossos acadêmicos. E também não ficar preso, como eu falei, ficar só preso naquele mundo virtual, mas também ter os nossos momentos presenciais com a turma toda, para que a turma, não só o vínculo afetivo, como eu falava anteriormente, seja entre o tutor e o aluno, mas que esse vínculo afetivo ele exista também entre eu, o meu colega aqui, o Lucas, entre eu, a Cristiane, entre o Etmar, entre todos. Isso é uma coisa que é fundamental e é gostosa da gente se ver, e eu até relatei algum tempo atrás que nosso grupo ele tem muito isso. A gente veio para a realidade que a gente não se conhecia totalmente, alguns a gente tinha intimidade, outros não, mas com o passar das atividades, com o passar dos encontros, a gente foi tendo aquele vínculo afetivo, que isso é muito bom para nós. E essa questão do vínculo afetivo e flexibilidade tem tudo a ver com isso. O tutor ele é o responsável direto por isso. Então, se a nossa turma tem essa questão, deve-se ao tutor. O tutor ele tem essa responsabilidade de estar conduzindo a turma como um mediador, certo? E não basicamente como um professor, mas também ter a assimilação do conteúdo, ter a dinâmica de trabalho. Boa noite. Hoje agora tocou a minha voz renovada, né? Sarou já o ferimento na boca. Então, o assunto que eu vou falar aqui é sobre a tutoria. Mais ou menos o que é tutoria, que às vezes você fica esperando, mas tutoria, tutor todo mundo sabe o que é, né? É alguém que auxilia uma pessoa a fazer determinada ação, ou seja, essa pessoa tem um conhecimento a mais do que a pessoa que está ensinando. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um tutor. Qualquer ensinamento que você passa para uma pessoa
que ela não tem conhecimento, você está sendo tutor. Então, tutoria. Tutoria é o ambiente em que ocorre essa relação entre o tutor e o aluno. Ou seja, que nem é diretoria. É o local onde diretor, onde fica a cúpula, ou seja, é um local de discussões. Então, tutoria na EAD. O que é? Quais são os instrumentos realizando tutoria? São esses, como você pode observar. Notebook, a internet, redes sociais, qualquer instrumento que passe informação de um caminho para o outro é uma tutoria, ou seja, é um ambiente tutório, ou seja, de ensinamento. Aqui, dando um pouco de significado, o que é tutor? É aquele que tutora, que exerce tutoria, jurídica ou não. Indivíduo que protege, ampara ou defende alguém ou algo a mais frágil, guardião. Em algumas instituições educacionais, o aluno que exerce o papel de professor, instruindo e orientando outros alunos. Estaca ou vara que se crava no solo para amparar uma planta cujo caule é frágil ou flexível. Ou seja, aqui está dando 4 significados. Como a palavra, caso a pessoa não entende, ele bota caule, uma vara, estaca. Às vezes, quando uma planta não tem como nascer, às vezes até os nossos avós, eles cortam as partes e botam uma estaca para poder dar flexibilidade, ou seja, estabilidade. Porque se não tem essa estabilidade, a planta não nasce e morre. Conforme ela vai evoluindo, não vai precisar mais da estaca. Ele vai tirar a estaca e ela já vai ter força suficiente de se erguer sozinho. Esse é o papel do tutor. Ou seja, você começa sem o que fazer. Você não sabe o que vai fazer. Às vezes, até na internet, você pode se dizer, nós precisamos de alguém para nos ensinar se está tudo na internet. Aí você tem que se perguntar, quem botou aquilo na internet? É muitas informações na internet. Qualquer coisa que você vai começar a pesquisar, você até estudar para um concurso, ou querer ler alguma coisa, começar a tocar, ver música, você fica perdido. Você não sabe como é que vai fazer. Por onde é que eu começo? Será que esse é o caminho certo? Isso aqui que é o certo? Como eu vou começar? Como eu vou terminar? Qual é a ordem que eu devo seguir? Aí como é que você vai fazer isso? Você vai pesquisar, ou ele vai pedir ajuda a alguém que tem maior conhecimento que você. Ele vai falar, você começa por aqui, e essa linha que você vai seguir. Aí você vai começar, então esse é o meu caminho. Você vai começar a estudar e vai seguir essa rotina. Esse é o papel do tutor, auxiliar o aluno, para que ele tenha estabilidade, para que ele comece. Bom, a tutoria começou no século XV e tinha como objetivo orientar os alunos na fé e na conduta moral. Posteriormente, adquire caráter mais acadêmico e passa a ser visto como função de orientador e acompanhante dos trabalhos e das atividades pedagógicas dos estudantes. Bom, eu dando uma olhada na internet de como